Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é luz para iluminar o nosso caminho. Quem escuta e procura viver a palavra de Deus não permanece na escuridão, mas permanece na luz e também é reflexo desta luz na vida de tantas pessoas. Meu irmão e minha irmã, nós temos a oportunidade de todos os dias sermos iluminados por esta luz de Deus, a sua palavra que carinhosamente é dirigida ao nosso coração. E este é mais um momento que temos esta oportunidade. Por isso vamos com muita fé acolher a palavra que o Senhor nos dirige, que não é qualquer palavra, mas é para nós palavra de salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias. E outros ainda: é um profeta, como os outros profetas. Herodes, ouvindo estas coisas, dizia: é João Batista, que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades, então, se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. E a filha de Herodíades entrou e dançou. E agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres, e eu te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedirdes, te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo, apressadamente, à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Deu-a à moça e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso. Foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós ouvimos está dentro do ministério público de Jesus. Jesus percorre toda a região da Galiléia, anunciando o Evangelho, curando os doentes, libertando os que estão possuídos por espíritos maus. Mas muitos questionam sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E esse trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje nos apresenta justamente esta interrogação fundamental, inclusive hoje, para cada um de nós. Quem é Jesus?
quem é Jesus para mim e quem é Jesus para você. O trecho do Evangelho que nós ouvimos começa justamente com esta interrogação. O rei Herodes, ouvindo falar de Jesus e os feitos que Jesus realizava, o seu nome se tornara conhecido, então interroga justamente quem é este e o confunde como sendo João Batista, por causa dos poderes com que ele realizava as suas coisas e dizia as suas palavras. Outros ainda confundiam Jesus dizendo que ele era Elias e outros um dos profetas. Mas Herodes dizia, é João, aquele que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Portanto, esta é a interrogação fundamental do Evangelho que nós ouvimos hoje. Quem é Jesus? Muitos naquela época confundiam a personalidade de Jesus. E nós hoje, como nós identificamos Jesus? Quem é Jesus para mim e quem é Jesus para você? E depois desta introdução, o Evangelho faz uma pausa e vai narrar aquilo que aconteceu com João Batista, como que ele foi morto, justamente por causa da sua autenticidade, da sua coragem de viver aquilo que ele anunciava. Começa, portanto, essa narrativa, mostra como que Herodes mandou decapitar João Batista. Primeiro é interessante porque o Evangelho nos apresenta o risco das paixões desequilibradas. O Evangelho diz que Herodes nutria uma grande admiração por João Batista. Herodes tinha prazer de escutar João Batista. Herodes sabia do quanto João Batista era respeitado pelas pessoas, inclusive tinha medo. Mas, por causa da palavra forte de João Batista, a sua palavra profética, que não era conivente com nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de mando e desmando, portanto, queriam matá-lo, como diz o Evangelho, mas não podiam. Por quê? Porque tinham medo. É interessante, meu irmão e minha irmã, porque geralmente quem trama o mal também é covarde, tem medo de se apresentar como de fato é, procura a ocasião propícia. E o Evangelho diz, chegou o dia propício, numa grande festa, um grande banquete preparado pelo rei. E ali, a filha de Herodíades entra no banquete dançando e agrada a Herodes. A filha de Herodíades é dada a possibilidade de escolher qualquer coisa boa, mesmo que fosse a metade do reino. Mas é interessante a gente observar que muitas vezes, mesmo tendo a possibilidade de escolher o bem, a gente faz a opção pelo mal. Assim aconteceu com a filha de Herodíades, que mesmo tendo a possibilidade de escolher o bem, influenciada pela sua mãe, escolhe o mal. Ela vai à sua mãe e pergunta, que peço? E a mãe responde, a cabeça de João Batista. Repito, tendo a possibilidade de escolher o bem, opta pelo mal. Muitas vezes nós também somos assim. Tendo a possibilidade de escolher as coisas boas da vida, a gente escolhe o mal. Depois é interessante um outro aspecto do Evangelho para a nossa reflexão é que o orgulho nos impede de voltar atrás. Tendo feito este compromisso e este juramento, no momento em que a filha de Herodíades diz que o que ela quer é a cabeça de João Batista num prato, Herodes fica triste, diz o Evangelho. Certamente gostaria de voltar atrás, mas o orgulho falou mais alto. Não quis voltar atrás. Muitas vezes nós também somos assim. Por causa do orgulho e pelo medo de dar um passo atrás, a gente acaba realizando gestos terríveis na vida dos outros, porque o nosso coração está cheio de orgulho. Verifiquemos se nós também muitas vezes, assim como Herodes, simplesmente para manter a nossa palavra, mesmo que seja uma palavra em vista de um dano na vida de outra pessoa, a gente não tem coragem de dar um passo atrás. Nem sempre dar um passo atrás significa nos diminuir. Às vezes, dar um passo atrás é necessário para que a gente
seja fiel ao propósito que temos diante de Deus e que a gente consiga compreender o passo seguinte que a gente precisa dar. Caso contrário, a gente muitas vezes se compromete com o mal, como foi o caso de Herodes. Então verifiquemos, não deixemos que o orgulho tome conta do nosso coração e nos impeça de, quando necessário, voltar atrás. Não é feio voltar atrás, às vezes é necessário voltar atrás. E é deste modo, por causa do seu orgulho, que ele manda ir até o cárcere, o executor, para decapitar João Batista e trazer no prato a sua cabeça. João foi fiel até o fim, derramou o seu sangue por fidelidade, autenticidade ao projeto de Deus. E hoje nós somos interpelados a nos perguntar se, assim como João Batista, somos capazes de testemunhar a nossa fé, a nossa opção pelo projeto do Pai Eterno até o fim, mesmo que isso custe a nossa própria vida. O Evangelho de hoje nos fala sobre a identidade de Jesus e também a entrega corajosa de João Batista para testemunhar a sua fé. Por isso, diante deste testemunho de João e da identidade de Jesus, dirijamos o nosso olhar ao Pai Eterno e, cheios de confiança, façamos a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que tenhamos o discernimento para saber quem é Jesus, o Teu Filho, na vida de cada um de nós. Te pedimos também, Pai Eterno, que, descobrindo quem é Jesus para cada um de nós, saibamos testemunhá-lo mesmo com as consequências que nos são reservadas. Mesmo que para isso tenhamos que entregar a nossa própria vida, como fez João Batista. Nos dê coragem, Pai Eterno, e entusiasmo para juntos vivermos o Teu projeto. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.